Boa tarde a todos. É com um grande prazer que nesse momento eu entro aqui na presença do Senhor e gostaria aqui de deixar uma reflexão para você que tem dificuldades de tratar as emoções cujo qual muitas vezes não entendemos porque tomamos, porque elas estão diante de nós. Muitas vezes as nossas emoções, elas nos controlam. Por isso que quando estamos empolgados, precipitamos em nossas decisões, e quando estamos aborrecidos, falamos coisas que não diríamos se estivéssemos calmos. Mas se conseguíssemos controlar as nossas emoções, ao invés de sermos dominados por elas, existem alguns estudos que os cientistas têm criado remédios para controlar as emoções e terapeutas que procuram tratar as causas desse sofrimento que vivemos todos os dias pelas emoções que muitas vezes machucam. Filipe havia sido chamado por Jesus e passou a seguir o Mestre. Por isso estava muito feliz. De imediato, Filipe chamou seu amigo Natanael para seguir a Cristo. Mas a reação de Natanael não foi positiva. Enquanto Filipe estava muito alegre, mas Natanael se mostrou uma pessoa amarga e infeliz. Quando Jesus foi conversar com Natanael, seu temperamento mudou e ele ficou muito alegre por estar ali conversando com Jesus. Então Jesus sabia que Natanael estava amargurado e tratou com ele de forma para alegrá-lo. Do mesmo Jesus que estamos falando, que falou, estava ali diante de Natanael, ele quer fazer hoje com cada um de nós. Que todas as emoções, todas as pessoas façam uma diferença. E mostrar e aceitar como elas são. E tentar uma mudança. Então eu gostaria aqui de definir 4 tipos de pessoas, irmãos, que quando demonstram suas emoções, elas possam ser comparadas a esses exemplos. Existem pessoas neutras, pessoas que não demonstram suas emoções, tentam negar seus sofrimentos, seus sentimentos, ou parecer insensíveis. Existem as pessoas positivas, pessoas que demonstram mais as boas emoções. Essas pessoas, elas procuram tratar todos de forma agradável. E tem as pessoas negativas, pessoas que demonstram emoções ruins, são ásperas e rudes com as outras pessoas, com os seus entes queridos, e não sente nenhum tipo de culpa. E tem as pessoas emotivas, pessoas que demonstram qualquer emoção. Podem ser descontroladas ou controladas, ou apenas naturais diante de uma situação. Então eu te faço uma pergunta aqui nessa tarde. Como tratar essas emoções? Então eu gostaria de refletir com vocês sobre o que Jesus fez e como tratou as emoções de Natanael, para aprendermos como melhorar o nosso temperamento e nossas emoções. Primeiro, você precisa reconhecer emoções negativas. Emoções negativas precisam ser reconhecidas e tratadas. Às vezes sentimos algo ruim, e isso é inevitável. O que não podemos é nos sentir novamente, porque o amor de Deus não se ressente o mal. O que acontece quando a pessoa fica ressentida é que isso
que viram um grande problema, viram uma raiz de amargura. Então Natanael estava profundamente amargurado e Jesus o fez reconhecer isso, ao dizer para ele que o que havia visto embaixo de uma figueira antes de Filipe ir falar com ele e como ele o ia chamar. Provavelmente Natanael já estivesse triste e foi meditar embaixo de uma árvore, como as pessoas tinham costume naquele tempo. Mas o diferencial foi o fato de que Jesus viu Natanael quando este pensava que ninguém sabia o que estava sentindo. E Jesus tratou com as emoções negativas de Natanael, fazendo-o reconhecer os seus preconceitos. Às vezes você é uma pessoa preconceituosa, tem preconceito não de pessoas, mas de você mesmo. Então quando Natanael perguntou se de Nazaré poderia vir alguma coisa boa, estava se baseando em um preconceito já formado a respeito de uma região desprezada naquele tempo. Ele precisou reconhecer que sua fala se baseava tão somente em um preconceito. Sabia muito do que o povo falava, mas não se lembrou do que as Escrituras dizem ou diziam, que o Messias seria chamado de Nazareno. Se você sofre preconceitos, ou é uma pessoa preconceituosa, saiba que isso te impede de ser feliz. Então deixe o que as pessoas dizem e fique com o que Deus fala a seu respeito. Pois o que Deus fala não é preconceito, e sim verdadeiro conceito da verdade revelada. Então você precisa reconhecer seus preconceitos e seus receios. E aí você se livrar deles para que você comece a ser feliz. Às vezes você tem estado numa baixa autoestima. Quando Jesus escreveu Natanael como um verdadeiro israelita, estava levantando a autoestima dele, que estava muito baixa. Por isso Natanael precisou reconhecer que sua própria concepção de si mesmo o impedia de ser feliz. Quando caímos diante dos preconceitos do mundo, que são estipulados e às vezes são padrões de beleza, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Somos levados a uma baixa autoestima que pode ser altamente prejudicial para nossas vidas. Então precisamos reconhecer esta autoestima para nos levantar e sentir que somos capazes de vencer nossos problemas e dificuldades. Então reconheça sua baixa autoestima e descubra que você é capaz. Às vezes você tem se decepcionado com algo, ou está decepcionado com algo. A meditação de Natanael debaixo da figueira permanecera e vai permanecer um mistério quanto ao motivo dele estar ali, mas possivelmente tenha passado por decepções durante aquele período. A situação econômica, política e social daquele tempo era crítica, o que gerava muitas decepções nas pessoas. As decepções que passamos na vida tendem a nos paralisar. Às vezes achamos que a história vai se repetir sempre do mesmo jeito, mas não é assim. Podemos nos abrir para novas possibilidades, confiando sempre em Deus e não no homem. Não podemos deixar que no presente as decepções do passado nos impeçam de ser feliz no futuro. Então reconheça suas decepções e não deixe de ser feliz. O reconhecimento de um terreno ou um assunto é indispensável antes de entrar neles. Por isso, antes de tudo, precisamos reconhecer nossas emoções. No caso das emoções negativas, que nos atrapalham muito, precisamos reconhecer quando elas são fruto de preconceitos, de baixa autoestima ou de decepções, para não nos deixar controlar por esses maus sentimentos. Então, aprenda a reconhecer suas emoções negativas.
E aí você vai começar a cultivar emoções positivas. As boas emoções devem ser cultivadas como parte do fruto do Espírito. A vida cristã, descrita na igreja primitiva, era de sentimentos agradáveis, mesmo diante das perseguições que enfrentava. Jesus se revelou uma pessoa contagiante e semeou bons sentimentos na vida de Natanael. Por isso, ele conseguiu melhorar seu temperamento de forma tão repentina. O mestre estava acostumado a lidar com o mau temperamento de pessoas como Pedro, que era inconstante. Este é um exemplo. Deste modo, é a nossa vida antes e depois de conhecer a Cristo. Somos transformados em uma nova criatura. Então, para cultivar emoções positivas, precisamos do senhorio de Jesus, da presença de Jesus na nossa vida. Então, quando Natanael exclamou reconhecendo quem era Jesus, nem parecia o mesmo homem que não tinha mais esperança. Agora se mostra como um homem convicto e alegre. A primeira coisa que precisamos para controlar nossas emoções é de alguém que nos controle e nos ensina a ser feliz. Somente o Deus Criador do ser humano pode fazer isso. Então devemos reconhecer que Jesus é o Senhor. Quando reconhecemos que Jesus é o Senhor, nada pode impedir o agir dele na nossa vida. Então, somente o Deus Criador pode se fazer isso. Então devemos reconhecer que Jesus é o Senhor, como eu disse. Quando reconhecemos Jesus como Salvador, como Senhor das nossas vidas, recebemos a salvação de nossas vidas. Quem crê em Jesus, em Deus, se torna um filho de Deus. E o Espírito Santo possa habitar em sua vida. Não existe emoções mais lindas do que receber Jesus como Senhor e Salvador. Então cultive a melhor das ações, emoções, recebendo Jesus como seu Senhor. E aí você vai entender o que é aceitação. Então Jesus aceitou Natanael como estava demonstrando amor por sua vida. Por isso que impressionou Natanael, pois as pessoas o tratavam pelo que possuía, pelo que fazia ou pelo que ele era, e mesmo assim não o aceitavam. A rejeição é um dos motivos de traumas de muitas pessoas. O que precisamos fazer para ser felizes é de aceitação. Deus nos recebe como estamos e nos restaura para sermos a sua imagem e semelhança. Então somos como um vaso quebrado nas mãos do oleiro, que nos molda novamente todos os dias. Então cultive boas emoções, sabendo que Deus te aceita. E aí você pode começar a sonhar. E Jesus, então, quando ele fala com Natanael sobre a sua segunda vinda em glória, como estas palavras, o mestre estava o ensinando a sonhar com o futuro e a ter esperança em Deus. Jesus sabia fazer isso, como quando falou do paraíso e do ladrão na cruz. Então Natanael continuou seguindo Jesus e o viu depois de ressuscitado. Então as pessoas precisam de sonhos para serem felizes. Os sonhos nos trazem expectativas para viver o futuro. A esperança é o que nos motiva para continuar. Uma pessoa sem sonhos sente-se infeliz e desanimada. Não desista de seus sonhos, pois Deus não desiste de você. Então cultive essas emoções boas através dos seus sonhos, para que o futuro chegue até você. As boas emoções precisam ser cultivadas como um jardim bem cuidado. Se não semearmos bons sentimentos, não colheremos resultados positivos. Mesmo que que você tem passado por dificuldades, espere no Senhor, que te trará o resultado do que você tem semeado.
Então cultive emoções claras e positivas. Então, eu gostaria aqui de ensiná-los nessa tarde, com essa reflexão, como tratar essas emoções. O equilíbrio das emoções, certamente, é uma característica de maturidade cristã, de um ser humano, que precisamos buscar a cada dia. Para isso é necessário reconhecer as emoções negativas, como o preconceito, a baixa autoestima e as decepções, para saber lidar com elas. Também devemos aprender a cultivar emoções positivas para melhorar o nosso temperamento. Então Jesus tratou e vai tratar com as emoções negativas de Natanael e vai lhe dar esperança para se tornar uma pessoa influenciada por bons sentimentos, ao invés de se deixar levar pelas coisas ruins ao seu redor. Assim como Natanael estava embaixo de uma figueira e Jesus o enxergou e o viu, saiba que Jesus está vendo você e quer tratar com suas emoções. Então deixe Jesus tratar as suas emoções. Esta é uma palavra de reflexão para a sua vida que eu gostaria aqui de deixar. Pense o que é mais importante para você nesse momento. Continuar do jeito que você está ou deixar o Jesus que mostrou a Natanael como ser feliz? Esta é a mensagem que eu gostaria de deixar para você no dia de hoje. Um forte abraço, que o Senhor possa abençoar cada um na sua rica e infinita misericórdia para sempre, em nome de Jesus.